Tudo bem, galerinha do primeiro ano? Vamos iniciar aqui novamente nossa videoaula de hoje, né? E como sempre, vamos começar aí com a correção da nossa atividade que a Pro postou no grupo da escola, aí no grupo do WhatsApp, a atividade sobre a revisão de matemática. Então lá no nosso grupo, a Pro postou essa atividadezinha aí para vocês. O primeiro dizia assim: escreva os números naturais. Então, na nossa aula passada, a gente viu, né, que os nossos números naturais são 0, 1, 2, 3, né, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos aqueles numerozinhos que a gente viu na nossa aula passada, né, do 0 até o 9, compõem aí os números naturais. Então, a resposta é essa daí que é proposta de vermelho para vocês. No 2 diz: identifique os números escrevendo seus nomes. Então, o 2, a gente vai escrever dessa forma aí, o nome 2. 9 se escreve dessa forma. E 5, desse jeitinho aí que vocês estão vendo, né? O número 2, vocês vão escrever o D, o O, o I e o S. O 9, vamos escrever o N, o O, o V e o E. E no 5, vamos escrever aí o C, o I, o N, o C e o O. E o terceiro pede para vocês representarem desenhando a quantidade de acordo com o número. Então aí o primeiro número é 5. A gente vai desenhar aí 5 elementos, pode ser 5 bolinhas, 5 corações, né, 5 flores. Vocês que vão decidir qual é aí o objeto que vocês vão escolher, né, para representar. No 6, vamos desenhar 6 objetos, 6 elementos. Onde tem o numeralzinho 1, vamos desenhar somente um elemento. E onde tem aí o numeralzinho 8, vamos desenhar aí 8 elementos. Aproveite que vocês aí peça ajuda ao adulto para colocar a data de hoje, né, da nossa correção. E aí hoje a gente vai pegar o nosso livrinho aí de ciências. Vamos ter aula de ciências hoje com conteúdo aí sobre a natureza. Então, na página 345 do nosso livro de ciências, o primeiro ano vai encontrar este conteúdo aí, a natureza. No primeiro momento, a Pro trouxe para vocês uma imagenzinha aí da natureza, né? É até uma historinha de conto de fada, da Branca de Neve. E o que é que a gente consegue observar aí nessa imagem, primeiro ano? É uma imagem, né, de um ambiente natural. Vocês veem aí animais, a Branca de Neve que é uma pessoa, tem as árvores. Então, de primeiro momento, a gente já identifica que é um ambiente natural, porque o homem não modificou, né? E aí a gente encontra tanto animais, como planta, como pessoas. Sabe por que a Pro colocou aí essa imagem para vocês? Porque hoje a gente vai falar sobre os seres vivos. E todos esses elementos que compõem essa paisagemzinha aí são elementos considerados seres vivos. Agora vamos descobrir por que os animais, as pessoas e as plantas são consideradas seres vivos. Primeiro vamos descobrir o que é um ser vivo. Trouxe aí para vocês hoje uma corujinha que vai ser a professora da nossa aula, né? E ela disse assim, ó, para vocês: seres vivos são aqueles que nascem, alimentam-se, crescem, podem se reproduzir e morrem. Então, todos os seres vivos precisam seguir justamente essas características, primeiro ano. Então, eu tenho aí uma plantinha, eu chamo ela de ser vivo, por quê? Porque ela segue todas as características dos seres vivos. Ela nasce, ela se alimenta, ela cresce, ela se reproduz e depois ela morre. Aí a Pro trouxe os dois exemplos aí, ó. Os animais, eles obedecem essas características de nascer, crescer, se reproduzir e morrer. E as plantas também fazem parte aí dessas características, né? Então, todos esses dois grupos, seja o grupo dos animais, seja o grupo das plantas, são consideradas ser vivos porque obedecem essas características de nascer, de alimentar-se, de crescer, de reproduzir e de morrer.
Aqui é essa imagem aí do patinho. O que é que vocês conseguem perceber aí, ó? Primeiro era um ovinho, aí nasceu um filhotinho, depois ele cresceu um pouco mais, depois ele já estava um pato adulto, que ele pode se reproduzir aí nesse estágio aí, quando ele já está adulto. Então, ele nasceu, né? Ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e depois ele morre. Então, podemos dizer, né, que o pato, ele é um ser vivo. Do jeito do pato, que é um animal, todos os outros animais, eles seguem essas mesmas características, né? Eles seguem essa mesma sequência, por isso que todos eles são considerados seres vivos. Então hoje, a partir de hoje, o primeiro ano vai saber que todos os animais e todas as plantas são consideradas ser vivos porque elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem, né? Então vamos falar de um ser vivo específico aí. Os seres humanos, que somos nós, as pessoas, né? Ó, são seres vivos que fazem parte do grupo dos animais e eles têm capacidade de. Primeira coisa que a gente tem que saber: nós, pessoas, nós, seres humanos, somos animais. Só que não somos iguais o cachorrinho, o gatinho, o cavalo, né? O passarinho. Por quê? Porque nós seres humanos, nós pessoas, né? Podemos pensar, estudar, conversar e brincar. Então, tem uma diferença entre o ser humano, né, a pessoa e o cachorrinho. Todos dois fazem parte do grupo dos animais, né? Nós, pessoas, também somos animais. Só que tem a diferença entre os outros animais. Por quê? Porque nós, pessoas, somos capazes de pensar, de brincar, de estudar, de conversar, de interagir um com o outro. E isso não acontece com os outros animais. Mas também fazemos parte do grupo dos animais, com algumas diferenciações. E por fazer parte desse grupo dos animais, existe outra coisa que diferencia aí o ser humano, né? Ele passa por fases, por etapas da vida dele. Então, em cada etapa da vida dele, ele vai desenvolver algum tipo de habilidade, né? Os seres humanos passam por diversas fases ao longo da sua vida. Então, ao longo da sua vida, o que é que acontece com eles, com os seres humanos? Eles vão se desenvolvendo e nesse processo de desenvolvimento cada um faz parte de uma fase. Então aqui, ó, bebê, criança pequena, criança maior, adolescente, jovem, adulto, né? Adulto também. E no finalzinho ele está o quê? Idoso. Então percebam aí nessa imagem que a bebezinha, a menininha, ao longo da vida dela, ela foi crescendo e foi passando por fases diferentes da vida dela, né? Ela não ficou lá do mesmo jeito parada. Isso também acontece com o menino, né? A Pro ilustrou aí a menininha, mas isso acontece com todos os seres humanos. Todas as pessoas vão passar por fases diferentes da vida. Exemplo, a mamãe. A mamãe já passou aí por fases diferentes. A mamãe já foi bebê, a mamãe já foi criança, ela já foi adolescente, né? Ela já foi jovem e agora ela tá adulta, né? A mesma coisa vai acontecer com vocês. Vocês agora estão iniciando as fases da vida de vocês. Vocês já foram bebês e agora são crianças. Depois vão ser adolescentes, depois vão ser jovens, depois vão ser adultos e no finalzinho vocês vão ser igual a vovó, vão ser idosos, né? Então vamos aí descobrir cada uma dessas fases. A infância, ela começa quando você é bebezinho, né? E vai até uns 12 anos, quando você vai entrar na adolescência. Então, vocês atualmente estão na fase da vida, né? Da infância. Vocês fazem parte do grupo de indivíduos, do grupo de pessoas que estão na infância. Então, quem perguntar para vocês aí, qual é a fase da vida que vocês estão? Então, todo mundo vai dizer, eu estou na infância. Depois, quando vocês já estiverem bem maiores e tiverem uns 12 anos, aí vocês vão iniciar o quê? A adolescência, né?
Nessa fase aí da adolescência, acontecem muitas coisas com as pessoas, né? É uma fase de mudança, o corpo fica diferente, você vai ficar maior, né? Então vai ter muita mudança na vida quando a gente chega na fase da adolescência. Depois vem a fase adulta aí. Na fase adulta, né, é a fase onde a gente passa mais tempo, né? As outras fases, elas têm um período curto de tempo, né? De anos. Mas quando a gente chega na fase adulta, é a fase onde a gente passa mais tempo com ela. Nessa fase aí, a pessoa já está mais maduro, né? Já pode trabalhar, já tem responsabilidades, né? É nela também que a gente já casa, já tem bebezinho, quer se reproduzir, né? Depois da fase adulta, a gente passa aí para a nossa fase dos vovós, que é chamado de idosos, né? Ou terceira idade. Nessa fase aí, as pessoas a partir de 60 anos são consideradas idosas. Então perceba que o ser humano, ele tem fases da vida que ele vai precisar passar, seguir, mas essas fases também são importantes pelo fato de que demonstra claramente que nós, os seres humanos, somos seres vivos justamente porque fazemos parte dessas fases, né? Todas essas fases fazem parte lá das características dos seres vivos, né? Quer nascer, quer crescer, quer se reproduzir e depois morrer. Para casa hoje, desse conteúdo bem tranquilo sobre a questão dos seres vivos, o primeiro ano vai fazer a atividadezinha aí, ó, que está na página 348 e 349 do livro de ciência de vocês. Então, vamos fazer essa atividadezinha e na próxima aula a gente retorna com a correção dela. Então, até lá, gente.